Vamos começar, gente, já direto ao principal tema de hoje, que logo cedo deve ter surpreendido muita gente, que é a cirurgia que o presidente Lula precisou fazer. Ele se sentiu mal, teve uma enxaqueca na noite de ontem, o mal-estar começou ainda durante a tarde de ontem, acabou fazendo os últimos compromissos em Brasília de forma mais objetiva e foi hospitalizado e transferido para São Paulo. Mas, felizmente, a equipe médica que cuidou, que fez a cirurgia do presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês, cuidou dele, está cuidando ainda, porque ele segue na UTI, diz que ele está fora de perigo, que está bem, está consciente e não terá nenhuma sequela em função dessa cirurgia que foi feita para retirar um sangramento, para eliminar um sangramento que o presidente Lula teve depois da queda que ele sofreu há algumas semanas no banheiro lá em Brasília. Vamos chamar a Isabela Mota, que está com a gente, está acompanhando, ela está na porta do Hospital Sírio-Libanês, acompanhando todas as informações que surgem por lá. Isabela, boa tarde para você. É uma boa notícia, embora a cirurgia, claro, uma cirurgia no crânio delicada, mas o presidente Lula está totalmente fora de perigo e sem nenhum risco de sequela, como garantiu a equipe médica, né? Isso mesmo, Adriana. O presidente Lula, inclusive, deve, na semana que vem, retomar a agenda normalmente, com todos os compromissos oficiais. A expectativa é que ele volte para Brasília no início da próxima semana. Ele deve ficar na unidade de terapia intensiva por mais 48 horas, 2 dias. Mas isso não é nenhum alerta, nenhuma preocupação. Apenas um processo normal médico. Esse é o padrão depois de um procedimento como o presidente Lula fez, ao qual ele foi submetido ontem à noite, já no início da madrugada de hoje. Ele foi transferido do Hospital Sírio-Libanês para essa unidade de onde falamos aqui na capital paulista, no centro da cidade de São Paulo. Ele esteve por aqui ao longo da manhã de hoje, vai continuar ao longo da semana acompanhado da primeira-dama, Janja. Ela é acompanhante dele na UTI. Por enquanto, as informações que a gente tem são as que foram divulgadas pela manhã. O presidente está bem, está reagindo super bem ao procedimento, não vai ter nenhuma sequela, não teve e não terá nenhuma sequela. Então, danos na fala, perda de memória, isso está completamente descartado. O presidente vai ter vida normal. Inclusive, os médicos apontam que esse deve ser o último efeito daquela queda sofrida pelo presidente em outubro no Palácio do Alvorada. Efeito esse sangramento, já era esperado. Já era esperado pelos médicos que tivesse esse tipo de hematoma na cabeça. É muito comum que isso ocorra, principalmente em pessoas idosas. O presidente Lula tem 79 anos, depois de quedas. Os médicos, inclusive, aqui durante a coletiva, falaram que é como se o cérebro sofresse ali um chacoalhão durante a queda. E o presidente teve justamente uma pressão intracraniana ali entre o cérebro e uma membrana, justamente ali que se formou esse sangramento, mas com um procedimento super simples, fora de perigo. O presidente está bem e semana que vem deve retomar as atividades. Está acompanhado por neurocirurgiões, pelo doutor Calil, que é o médico de confiança do presidente há muitos anos, e também por uma infectologista. Ô, Isabela, só para o nosso ouvinte que não está acompanhando por imagens entender, a Isabela está falando da frente do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o presidente Lula foi operado, e atrás, onde a Isabela está, muitas equipes de TV, jornalistas, muitas câmeras, todo mundo, claro, acompanhando aí, já que o presidente da República está numa UTI. Então é uma situação delicada, embora ele esteja muito bem. Só esclarece para a gente nesse momento, por favor, Isabela, alguma restrição à visita? Até o final da manhã ele não estava recebendo visitas. Como é que está essa orientação dos médicos em relação a receber visitas? Adriana, esse foi inclusive um questionamento que a gente fez agora há pouco ao Hospital Sírio-Libanês. Eles falaram que é um padrão do hospital. Unidade de terapia intensiva não recebe visitas. O presidente está bem, mas está numa UTI. Inclusive o deputado Eduardo Suplicy passou por aqui, por esse espaço, esse quadradinho da equipe de reportagem, falou com jornalistas, disse que veio fazer um exame da rotina dele, cuidados médicos dele, e queria aproveitar para ver o presidente, mas não foi autorizado. Quem esteve por aqui ainda há pouco, Ricardo Stucker, que é o fotógrafo do presidente, quem acompanha o presidente das notícias políticas de Brasília, já deve ter visto o Stucker acompanhando a primeira-dama e o presidente Lula. Ele está aqui. A gente questionou se ele foi autorizado a subir. A assessoria do Hospital Sírio-Libanês disse que não é uma autorização dada para pessoas que estão na UTI, esse tipo de visita. Tinham também por aqui acompanhando o dia do presidente, representantes da Secretaria de Comunicação, que estão fazendo todo esse processo de planejamento de comunicação. Por enquanto, o que a gente tem são os boletins diários que vão ser divulgados durante o processo de atendimento do presidente Lula, uma nova coletiva, por enquanto, descartada. Boa. Obrigado, viu, Isabela? Bom trabalho para você e até mais. Obrigada.